Quando eu entrego os meus sonhos, os meus planos para Deus, Ele faz algo perfeito. Olá, começando mais um vlog, mas por aqui, mais um dia de desafio. Estamos no dia 6, contando que eu estou fazendo 3 dias em um único dia, então por isso eu estou no dia 6, porque eu faço até o dia 11. E o desafio do dia de hoje era basicamente verificar eletrônicos e, no meu caso, limpar o Jorge, porque o Jorge tá imundo e eu preciso dar uma geral nele. Aí fazer uma limpa em CDs, DVDs e livros. Não tenho CDs e DVDs, não sei se alguém ainda tem, mas dei uma geral nos meus livros ali, organizei, já separei alguns livros que eu quero ler, que eu fico muito tempo sem abrir os livros ali e no fim das contas eu não leio os livros que eu tenho. Então esse próximo ano eu quero ler os meus livros e comprar menos, porque eu tenho um monte de livro que eu nunca li e tô sempre comprando livro. Então eu dei uma organizada nisso. E também organizar contas, recibos e exames. Esse de contas, recibos e exames, eu não tenho muita coisa. As contas eu já fiz uma limpa o dia que eu limpei a gaveta ali do armário. Recibos também foi a mesma coisa ali do armário. E exames, não tem exames porque é tudo online. Então eu já checo essa primeira parte e também checo a parte dos livros, que foi o que eu acabei de limpar a estante ali e organizá-los. Tá tudo certinho. Agora só falta eu limpar o Jorge, que essa é a questão da minha preguiça. Mas enfim, daqui a um pouco eu vou lá limpar. E já fiz meu devocional também. Li os capítulos 16, 17 e 18. E é isso que eu quero compartilhar com vocês um pouquinho agora. E o capítulo de hoje... Os capítulos de hoje, eles me levaram à seguinte reflexão, e eu vou até ler os versículos para vocês, para chegar no ponto que eu quero falar. A primeira coisa eu tava vendo os livros ali, e já tava pensando na minha cabeça o que eu vou ler, o que eu não vou ler. E esse ano foi um ano que eu planejei ler vários livros, e eu não consegui ler nem a metade do que eu queria ler. Foi até um pouco frustrante, assim, pra mim. Porque eu fiz um planejamento, eu faço planejamento para tudo que eu faço na vida. E eu tinha planejado várias leituras super legais, leituras daquele desafio que eu tô fazendo de Volta ao Mundo literária. E eu praticamente não li nada. Depois vocês vão até saber no meu vídeo a respeito dos livros que eu li durante esse ano, qual que foi a avaliação anual que eu faço sempre. E eu também quero falar um pouco com vocês a respeito dos livros que eu li nos últimos meses. Eu não sei se todos, porque não sei, não tenho ideia. Eu preciso ver qual foi a última vez que eu atualizei vocês a respeito das minhas leituras, mas tenho lido muito pouco. E falando a respeito disso, eu já estava aqui limpando e pensando, vou planejar o que eu vou ler pro ano que vem. E aí entra justamente, não só isso, mas como tudo na vida que a gente planeja, e às vezes a gente fica batendo cabeça com essas coisas e às vezes naquele não é o momento,
Às vezes não é o momento para ler, às vezes não é o momento para comprar algo, às vezes não é o momento para ir para algum lugar ou fazer alguma mudança. E isso justamente é linkado com o versículo que eu li dos capítulos de hoje, que é o Provérbios 16:1. O homem mortal faz planos elaborados para a vida, mas é o Eterno que tem a última palavra. Entregue ao Senhor o comando do seu trabalho e o que você planejou dará certo. Provérbios 16:3. O homem faz seus planos, mas o Eterno é quem possibilita que sejam realizados. 16:9. Isso me leva a pensar que para tudo a gente tem que levar aos pés do Senhor, porque só Ele faz com que as coisas dê certo, só Ele permite que a gente viva coisas ou não viva coisas. É muito como a música do Morada, e assim, eu tenho vivido bem esse tempo. A porta aberta é Ele, a porta fechada é Ele, é tudo sobre Ele. E às vezes é frustrante isso pra gente, porque a gente tem planos, a gente tem sonhos, mas uma coisa nesse tempo, assim, que eu tenho vivido é entender que ainda que a porta seja fechada, ainda que meus planos não dê certo, ainda que eu tenha que caminhar mais sem ver aquilo que eu quero e sonho realizar, eu tenho certeza que quando eu entrego os meus sonhos, os meus planos para Deus, Ele faz algo perfeito. Ele nos entrega o extraordinário. Ele não nos entrega somente aquilo que a gente sonhou. Ele entrega muito mais. Eu entendo que quando a gente tenta ir na força do nosso braço, pode ser que a gente até consiga as coisas. E isso também é uma permissão do Senhor. Só que eu creio que a gente recebe migalhas, sabe? A gente acaba recebendo muito menos do que aquilo que o Senhor poderia nos dar. Então, pegando esses versículos que eu li, eu encorajo vocês a orar mais a respeito sobre as coisas, que seja a respeito das leituras, que seja a respeito de pequenas ou grandes coisas, mas que os nossos planos a gente deseje primeiramente que sejam os planos do Senhor, porque os planos que Ele tem pra gente é infinitamente melhor dos que a gente tem e dos que a gente já imaginou para nós mesmos. E eu até anotei também o capítulo 17, 18, que fala: é tolice ser irresponsável com a vida financeira, acumular dívidas que não se pode pagar. Acumular dívidas que não se pode pagar é loucura. E isso também já vincula com a minha questão aqui de livros, de compra de livros. E eu, no geral, eu não sou uma pessoa que gasto mais do que eu devo. Nunca fui. Eu acho que teve uma época na minha vida que eu gastava o meu salário inteiro, não sobrava um centavo, mas principalmente depois que eu casei, a gente se tornou essa unidade que nós somos hoje, eu e o Igor. As coisas mudaram totalmente. Primeiro que ele tem uma visão financeira diferente, então o Igor é muito mais, tem uma maturidade financeira muito mais assim do que eu. Não que eu fosse uma pessoa que gastava mais do que podia, comprava tudo que queria. Não, nunca fui essa pessoa. Eu não sou uma pessoa assim tão consumista. Consumista eu sou porque eu compro coisas que eu gosto. Eu compro livros mais do que eu deveria. Coisas, por exemplo, enfeites de Natal eu compro. Mas se for parar pra pensar, eu vivo querendo comprar coisas, não, eu não vivo querendo comprar coisas e não compro mais do que eu devo. E esse versículo, ele justamente fala sobre a gente ligar o alerta na nossa cabeça se estamos gastando mais do que a gente deve, se a gente está comprando coisas por impulso e vivendo em dívidas. E isso é uma coisa assim que o Senhor nos chama a ser pessoas maduras nesse quesito. Então a gente tem que passar a tomar muito cuidado com essas coisas. É claro que se você já se enfiou numa dívida, passa a olhar para esse lugar como uma meta, um desafio de você tentar quitar essa dívida e não, já que eu tô aí no buraco, fazer o quê? Vamos comprando no cartão e vai virando aquela bola de neve que você acaba que nunca mais vai conseguir sair dela. Então, que você olhe para essas dívidas, se você tem ela, com um olhar de que não, eu quero para esse novo ano, eu quero pagar isso e eu quero viver com aquilo que eu ganho e eu quero ter mais maturidade sobre as coisas que eu realmente preciso e o que eu não preciso. E eu acredito que
se a gente gasta mais do que a gente recebe, é porque a gente está vivendo uma vida num padrão que não é nosso. Então, isso só vai trazer mais frustração, não vai trazer mais felicidade. Vim só para finalizar esse vídeo. O desafio de hoje foi assim um pouco mais leve, talvez, porque a questão de organização dos meus livros estava de boa. E só o Jorge que eu tinha que limpar ele, e eu não gosto de limpar o Jorge, mas já fiz isso e eu nunca me arrependo depois. É como ir treinar. Você tem preguiça de ir, mas depois nunca se arrepende. É isso, a questão de organizar e limpar as coisas. Mas eu queria falar com vocês nesse vídeo também um pouco sobre as leituras que eu fiz. E eu tava justamente buscando no canal qual foi a última vez que eu falei a respeito dos meus lidos. E se eu não me engano, eu tenho certeza quase, eu acho que eu tenho certeza de que eu falei dos livros lidos de maio e junho. E porque eu tava vendo aqui os livros e eu lembro de ter falado a respeito deles. E eu lembro como eu falei de um certo livro em específico. Mas enfim, fica aí no ar se eu falei dos lidos de maio e junho. Porque hoje eu quero falar dos livros de julho e agosto. E se Deus quiser, ainda vou finalizar esse ano falando sobre os restos dos livros dos outros meses. Que não foram muito, como eu disse, eu não tenho lido muito nos últimos meses. Então, vamos falar do que interessa e organizar os lidos e falar um pouco sobre as minhas leituras. Fechar esse vídeo que eu organizei um pouco dos meus livros e já falo a respeito dos livros que eu li nesses 2 meses, que foram de julho e agosto. No total foram 4 livros desses 2 meses. Eu li 2 livros em julho e 2 livros em agosto. Finalizei os livros, né? Porque eu tô nessa de começo o livro lá em janeiro e finalizo ele sei lá quando. Mas os finalizados de julho foram o livro de Ana Karenina. E eu até fiz um vlog da primeira metade do livro. Eu tenho o vlog da segunda metade. Então, se vocês quiserem, vocês me avisem que eu publico esse vlog. Que eu simplesmente esqueci de publicar ele e ele ficou ali parado. Então, é um vlog que eu tenho de reserva. Se caso eu precisar, eu tenho ele. Essa foi uma das leituras que eu amei nesse ano. Assim, me surpreendeu muito. Foi um livro que eu dei 5 estrelas. Eu acho que o Tolstói, ele consegue falar muito bem sobre a relação entre as pessoas e mostrar as pessoas na realidade nua e crua. E gostei demais, vocês vão ouvir a máquina no fundo porque é a realidade do vídeo, é a realidade da vida. E, enfim, super indico essa leitura, muito, muito, muito bom. Quero ler agora Guerra e Paz, mas só Deus sabe quando. O segundo livro e último finalizado em julho foi um livro devocional que chama No Senhor Eu Tenho Meu Refúgio, que são 150 dias de devocional lendo salmos. Esse livro é muito bom mesmo. Eu com certeza pretendo reler ele, porque salmos é salmos, né? Salmos e provérbios eu acho que a gente tem que ler ele sempre, porque a gente nunca vai parar de aprender. Então, amei demais, super recomendo um livro devocional assim, fácil para você ler diariamente, que são pequenas mensagens para você ler todos os dias e que tem assim um valor espiritual muito grande. Eu creio que Deus pode falar muito com a gente nesses devocionais, então super recomendo. 5 estrelas com certeza. Aí começando pelos livros de agosto, que eu li e finalizei no mês de agosto. O primeiro deles foi O Significado do Casamento, do Timothy Keller. Eu gostei muito desse livro. É outro livro, assim, 5 estrelas, porque ele fala do casamento de uma forma, assim, muito genuína, sabe? Uma forma que
tá se perdendo hoje em dia. As pessoas estão muito focadas em si mesmos, nos seus egos, e o primordial, o amor e o cuidado pelo outro tá assim indo pro espaço. E ele fala um pouco sobre o relacionamento dele com a esposa, os anos de casado que ele tem, e claro, com um embasamento bíblico, um embasamento cristão. E, enfim, lindo, vários ensinamentos, super recomendo para quem é casado, para quem não é casado, porque esses livros, assim, são muito bons para nos levar a enxergar de outra forma o casamento e aquilo que parece que hoje em dia a gente só consegue ver que não tá dando certo e é difícil e isso e aquilo. Mas, no fim das contas, manter uma relação que seja conjugal ou com amigos, com família, diz muito mais sobre nós do que sobre o outro, então vale super a pena a leitura. E o último livro finalizado em agosto foi o segundo volume do Cidade da Lua Crescente, da Sarah J. Maas, que é o Casa de Céu e Sopro. E, gente, esse livro, ele foi assim, na verdade eu acho que essa série, eu até falei, acho que do último que eu li, eu tenho dó da pessoa que vai começar a ler Sarah J. Maas por essa série. Pode ser que tenha muita gente que gostou demais dessa série, mas eu acho que é a mais fraquinha dela. Eu acho que ela pode ir muito mais, sabe? E foi como eu disse no último vídeo, ela tentou colocar tudo dentro de um universo que no fim das contas ficou bagunçado. E esse segundo volume foi, assim, pra mim, um porre. Assim, foi bem cansativo. Eu sempre me refiro a esses livros que são muito cansativos, como o livro de Lua Nova, que, assim, foi totalmente depressivo e foi difícil sair dele. Mas, no fim das contas, o que aconteceu com esse livro é que o livro inteiro foi arrastado a leitura pra mim. E no final, ele finalizou muito bem. Então, foi por isso que eu dei a nota que eu dei pra ele. Esse segundo volume, ele vai desenrolar aquela história do primeiro livro e vai nos mostrar mais sobre os personagens e tudo mais. Então, eu não sei, assim, eu dei nota 4 pra ele, mas se você vai começar a ler Sarah J. Maas, não comece por essa série, porque, sei lá, talvez você tenha uma impressão ruim da escrita dela ou da história dela, e sendo que eu acho que ela escreve muito melhor que isso. E esses foram os livros dos meses de julho e agosto. Eu volto em breve, prometo, em algum dia desse vlog, mas eu volto pra falar dos outros 2 meses e finalizar as minhas leituras desse ano. Enfim, só queria compartilhar um pouquinho sobre esses livros. Eu sempre gosto de falar sobre o que eu tô lendo e as minhas impressões, não que, assim, eu tenha as melhores avaliações sobre os livros, eu fico meio confusa como expressar a forma que eu tenho entendido dos livros, mas eu gosto de falar porque eu gosto da troca, sabe? Às vezes, eu sempre cito o Morro dos Ventos Uivantes, que foi um livro que eu odiei. E, assim, eu sinceramente é o último livro que talvez eu recomende para as pessoas lerem. O último não é demais, mas um dos últimos. Mas é interessante porque eu ouço e tem amigas que amaram ele. Então, essa troca de ver, não, mas por que você não gostou? Mas por que você gostou? Me faz querer, assim, avaliar de forma diferente ou pegar algo que eu perdi. Então, por isso que eu gosto de conversar a respeito. Amo clubinhos do livro, nossa, amo demais. Eu e as meninas não temos lido esses últimos 2 meses, talvez, no nosso clubinho. Precisa reativar isso. Amo o clube do livro, então se eu pudesse participar de um presencial, com certeza iria, porque é muito bom essa troca de entendimento e histórias, é demais, 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 recomendo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau!